E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui à segunda parte da minha análise das partidas do Sherry Chess Masters, o magistral lá de Joaçaba. Chegamos aqui à quinta rodada contra o mestre internacional do Peru, Diego Flores Quijas. Fez um grande torneio, né? Fez 6,5 e 9, chegando à norma de M. Ele fez a quarta norma de M dele, nem precisava de mais uma, mas fez. Agora só falta o rating de 2.500, né, para ele chegar ao título. Claro, antes da gente começar, você já sabe, deixa o like, que é muito importante para o crescimento do canal. Essa partida, então, na quinta rodada, eu estava obrigado a ter um bom resultado para manter as minhas chances de norma. E nós chegamos a essa posição aqui, veio do Maninzo Índia, posição de peão dama isolado, né? Com cavalo em E2, tem umas diferenças em relação ao cavalo em F3, que normalmente está mais ativo. E nessa posição é um momento importante onde eu joguei bispo H6, um lance natural, mas que não é bom, principalmente não atacando a torre aqui. O bispo não ataca nada, mais tarde ele vai ficar vulnerável a um bispo G5. Um lance mais útil aqui é torre D1, reforçando aqui o peão de D4. Se cavalo por C3 é possível tomar de cavalo com a ideia de D5, né? E agora o peão de D está defendido pela torre também. Então esse com certeza era um lance mais útil e a torre claramente vai ficar bem em D1. Porém eu joguei bispo H6, aí ele trocou em C3, foi uma jogada excelente. Eu tomo de B, gostaria de tomar de cavalo para dar sentido para o meu cavalo de E2, para apoiar D5, mas agora tem dama por D4, né? Tomei de B, agora o isolado se transforma em colgante, que claro que dá para jogar, mas o cavalo não está bem em E2 para coordenar com esses peões colgantes, né? Um dos planos é avançar aqui. Mas eu não estou bem posicionado para isso. Ele jogou B6, cavalo G3 é outro lance que não é tão legal aqui, né? A ideia é cavalo E4 para tentar explorar as casas pretas, aqui a casa F6. Porém, de novo, colocar uma torre em D1, torre FD1 parece melhor, e a ideia é C4, dar um apoio extra para esse peão e jogar D5. Porém, foi jogado cavalo G3, ele jogou bispo B7. Agora a torre de FD1, mas ele já está chegando rápido aqui com torre C8 para cavalo A5. Por conta dessa ideia de cavalo A5, cavalo C4, eu joguei bispo A4, cravando o cavalo, né, lá na da torre de E8. Porém, aqui bispo G5 foi uma boa jogada, forçando a troca dos bispos. Agora a gente viu mais um defeito do bispo em H6. Cada troca é boa para o lado que está jogando contra o isolado ou colgante. Cavalo E4, dama E7. Aqui minha esperança era tentar explorar essas casas pretas, essa diagonal. E aqui nesse sentido, C4 é um lance bastante lógico. Com a ideia de jogar D5 e abrir essa diagonal. Se eu conseguir jogar dama C3 e entrar com o cavalo em F6, eu tenho boas chances ali de ter uma atividade importante na ala do rei. Porém, não adianta jogar dama F3 ameaçando duplo, ele pode jogar, por exemplo, F5 e vai ter tema em cima da dama aqui, né? Então C4 está bem jogado, aí ele jogou torre de E8, ameaçando em D4 e saindo da cravada. E aqui é um momento crítico, que eu fiz o erro decisivo D5, um lance mal calculado, numa posição que eu já estou inferior aqui, né? Eu tinha que jogar bispo toma C6, eliminar esse cavalo. Bispo toma C6, embora essa posição seja bastante desagradável para as brancas, os peões são mais fracos do que fortes. Ele pode jogar bispo B7, bispo A6, por exemplo. Bispo toma E4 é uma ameaça. Se cavalo C3, bispo B7, com certeza a vantagem está do lado aqui
das pretas, né? Mas era uma posição que dava para jogar. Após torre a D8, D5. Se ele jogasse peão toma D5, peão toma e agora cavalo E5, minha ideia era jogar dama H3. Ele não pode jogar bispo captura peão, que eu tenho torre toma e a dama está atacando lá em C8. Porém, ele pode jogar cavalo E5 direto. Agora, sem essa diagonal aberta, não faz sentido jogar dama H3. Ele toma de cavalo aqui, simplesmente perdi um peão. Outra jogada possível seria D6, atacando a dama. Porém, ele tem dama H4, ameaçando a dama e ameaçando o cavalo, ganhando material. Então, aqui a posição já é perdida. Eu joguei dama G3, mas agora é por D5, defende o cavalo aqui. Eu simplesmente perdi o peão. C toma, torre toma. E tô perdido aqui. Ele acabou convertendo o peão e a vantagem. Além disso, ele tem vantagem posicional, peças mais ativas com tranquilidade. Ele fez uma precisão. Eu joguei 88,7 e ele fez 98,8. Vitória muito merecida aqui do Diego Flores. Essa foi a quinta rodada e eu já fiquei sem chances de norma, né? Então foi um momento desanimado para mim no torneio, né? Mas em seguida tinha partida com a Cartier, era a rodada dupla. E foi uma partida bastante interessante e equilibrada, né? A gente chegou nesse final, ela tem dama e bispo, eu tenho dama e cavalo. Estou um pouquinho mais ativo aqui com minha dama centralizada. Mas eu tenho que tomar cuidado também que ela não faça o peão ser passado com apoio da dama, né? De forma que esse peão possa se tornar perigoso. Nesse momento eu ameacei cavalo por C4 e ganhar o peão. Aí, mas ela jogou aqui dama E3, lance que força, quer dizer que a gente pode ir para um final de cavalo contra bispo, troca o peão, toma, deu uma quebradinha na estrutura dela por conta desse peão isolado, mas ela está contando com a centralização rápida do rei e que o final não vai ter muitos problemas para as brancas. Eu joguei rei F8, ela trouxe o rei com F2, aqui um plano interessante foi A5, com a ideia de jogar A por B4, A por B4 e cavalo C6 e tentar bloquear, forçar um B5 e bloquear os dois peões dela. Aí com o peão em B5 eu poderia botar um cavalo na casa C5. Então essa era a minha ideia aqui para tentar criar alguma coisa nesse final. Porém, aí ela jogou rei E1. Uma ideia interessante seria E4, que não é um lance fácil, coloca o peão na casa de cor do bispo, mas a ideia é trazer o rei rápido por E3 e D4, poderia seguir rei E7, rei E3, rei D6, D4, cheque, rei C3, E5, fixando o peão e ganhando essa casa, mas é difícil que as pretas consigam vencer essa posição, embora elas tenham a posição mais agradável. Ela jogou rei E1 para trazer o rei por aqui. Aí foi o momento de trocar e cavalo C6, antes que o rei chegue para defender. Aqui C5 foi a melhor resposta. B5 seria ruim, por causa de cavalo A5. E depois o cavalo vai ocupar essa casa, paralisando os dois peões. E eu tenho um peão a mais na ala do rei, né? Então esse aqui foi bom, forçando a troca. Cavalo A5 foi uma boa jogada, impedindo o rei D2 por cavalo B3 cheque. Aí bispo D1, uma boa jogada para controlar a casa B3, jogar o bispo para A4, rei E7, bispo A4, cavalo B7, C6. Agora eu não tenho cavalo C5, né? Porque C7, o peão coroa, eu não tenho a casa D7 para o rei. Então eu vim com o cavalo para D6. Já que o cavalo controla a casa de promoção, né? Ela jogou rei E2, cavalo C8 com a ideia de rei D6. A minha ideia é ganhar esse peão e tentar ganhar o 4 contra 3 aqui. Aí ela jogou rei F3,
Aqui C7, rei D6, bispo E8, F6, bispo F7, E5, bispo G8, sempre atacando meus peões aqui, H6, bispo H7, G5 e rei F3 para entrar pelas casas brancas, ela vai ter contra-jogo suficiente para empatar aqui. Tá? Mas a gente já estava apurado no tempo, né? Aqui a gente vê ela está com 3 minutos, eu estou com 2, então alguns erros aconteceram aqui para os dois lados. Ela jogou rei F3, rei D6, rei F4, ela está querendo entrar aqui, mas eu tenho tempo de jogar F6 impedindo isso. H4, cavalo E7, G4, e aí eu joguei H6 aqui. Uma melhor tentativa talvez fosse E5, cheque. E esse rei E4, F5, cheque. Troca, troca e depois cavalo toma. Com boas chances nesse final. Porém, o ponto é que se eu tomasse em C6 agora, ela pode trocar e jogar G5, né? E se F5, o rei entra aqui e aqui com contra-jogo. Então eu quis jogar H6, ameaçando G5, e se ela jogar G5 eu tenho algumas possibilidades. Inclusive ela jogou G5, que é a melhor tentativa. Aí eu dei cheque em D5, ela jogou rei para F3, H por G5, H por G5, F por G5, rei G4, estou com todos os peões quebrados, F5 foi a melhor tentativa, bispo B5 e E5, e eu estou pressionando aqui, e a minha ideia é voltar e tomar o peão de C6 numa condição melhor, bispo A4, E4 cheque, rei F2, para manter a defesa do peão, cavalo E7, e aí agora ela jogou bispo B3. E agora a posição começa a ficar um pouco problemática para as brancas. Talvez bispo B3 e colocar aqui o bispo em F7, paralisando meu cavalo, tem ótimas chances de empate aqui, mesmo com o peão a menos, né? Porque eu não tenho mobilidade para o cavalo. Mas enfim, estava no apuro aqui, agora os dois um minuto ou menos, né? Ganhando só os 30 segundos. Ela jogou bispo B3. Perdão, aqui bispo B3 está legal. O ponto aqui é jogar o... Eu joguei rei... Se eu jogasse rei toma C6, bispo F7. Cavalo toma C6. Se bispo F7 agora, tem cavalo E5, né? Defende o peão de G6 e ataca o bispo. Então ela jogou rei G3. E aí cavalo D8 para controlar a casa F7. Aí bispo A4. E rei E7 para controlar o bispo E8. E aqui as pretas têm chance de vitória, né? Ela jogou bispo B5, cavalo E6, rei H4, tem que defender o peão. As cavalo C7 aqui não é a melhor tentativa, né? Agora levar o rei para E5 é bom. O chato, mas é difícil ver que depois de bispo E8 F4 ganha, né? Isso aqui que eu deixei passar, peão toma, cavalo toma, defendendo aqui, se rei G4, rei E5. E uma ideia muito importante é colocar o cavalo em D3 em seguida, como a gente vai ver na partida. Em cavalo C7, bispo C4, cavalo E6. E aí bispo B5 repetindo, né? Agora ela tinha a oportunidade de jogar o bispo em B3, manter o bispo nessa diagonal parece que é melhor. E se F4, ela tem a possibilidade de bispo toma, rei toma e toma F4, por exemplo, né? Mas após bispo B5, aí sim veio F4. De novo a gente chegou àquela posição, peão toma, cavalo toma, rei G3. E aqui é um momento crítico. Eu joguei cavalo E6, que joga a vitória fora. A partir daí ela defendeu muito bem, né? E não deu mais chance.
Cavalo D3, era um lance difícil aqui, mas que dava para achar, embora com pouco tempo, fazendo uma barreira, que o rei branco não aproxima. Aí, por exemplo, o bispo C4, não pode trocar e trazer o rei F6 e rei F5 vai ganhar o final de rei peões. Então, bispo C4 e rei D6. E o detalhe é que esse bispo F7 dá para jogar aqui E3, não tem rei F3, cavalo E5, cheque, ganha o bispo. E está ameaçando E2, coroando, né? Aqui as pretas vencem. Então ela não consegue jogar bispo F7 direito. E se, por exemplo, rei G2, aqui rei E5, rei F5, vai ganhar o peão de G também. Aqui as pretas vão ganhar. Porém, após cavalo E6, bispo C6 foi bom. E3, não tem rei F3. Porém, bispo E4. E agora a posição é de empate. Eu tomei o peão de G5, bispo toma G6. Mas esse final aqui, embora eu consiga chegar com o rei lá em D2, né? Aqui o bispo tem casas suficientes sempre para controlar o avanço do peão. Eu não consigo bloquear, nem precisava do rei aqui. O rei poderia ficar para o outro lado e deixa a casa do bispo. Quando eu ameaçar cavalo D3, o bispo pode voltar, né? Então, esse era o ponto. Eu ainda tentei aqui algum esperneio, mas ela defendeu bem. E no... Agora cavalo D3 é uma ameaça, né? Mas ela volta o bispo. E aqui E2 acabou empatando. Partida interessante, bem jogada no geral, 94,4% para as brancas, 94,8% para as pretas. Depois veio a 7ª rodada contra o mestre internacional Leandro Perdomo, que fez um bom torneio também. E a gente chegou a essa posição, ele foi um peão rei, ele estava com o rei um pouquinho exposto aqui. E aqui eu joguei uma boa jogada, foi E5. A princípio eu queria jogar cavalo D5, já que ele não pode tomar de peão, o peão toma cheque descoberto, ganha dama, ele não pode rocar para nenhum dos dois lados, cavalo E7 é duplo e ganha a dama. Porém, dama D7, né, defende tudo e acaba sendo um tiro na água nesse cavalo D5. Então, para tentar alguma coisa, eu joguei E5 para quebrar a estrutura de peões dele, tem que jogar peão toma. E aí joguei dama E2, mas aparentemente a melhor tentativa era tomar o peão mesmo. O que eu não gostava aqui era que ele poderia rocar. E se dama E2, torre A E8, com a ideia de cavalo D5 e contra-jogo, né, em cima da minha torre. Mas aqui bispo D2, cavalo D5, torre E4. Mesmo que ele tome o peão aqui de C3, cavalo toma, bispo toma, peão toma. Toma torre B1 ou torre D1. As brancas têm ótima compensação pelo peão e por causa do rei exposto das pretas. Então era o que eu deveria ter tentado aí. Eu joguei dama E2, aí ele jogou roque. Agora dama toma E5, cavalo D5 é uma boa jogada. Tentei aqui dama B5, que me pareceu uma jogada muito boa. Dama toma tomando de A, né, para pressionar na coluna A, mas aqui ele neutralizou muito bem. Cavalo D5, cavalo E4. E aqui A6 é uma jogada excelente. O detalhe é que após B tomar 6, ele não retoma, que levaria a ele ficar com um monte de peão fraco, isolado, dobrado, etc. Mas sim, após B tomar 6, cavalo B4, ameaça tomar em C2, aproveita a cravada na coluna A, não posso tomar em B7, e vai tomar em A6 sem isolar os peões. Aí eu joguei torre A4, ele tomou em C2, torre D1, trocou em A6. E aqui tudo terminou numa repetição, uma posição equilibrada, torre D7, torre F7.
E repetição, acho que nenhum dos dois lados pode melhorar aqui. Aí veio a partida da 8ª rodada contra o grande mestre Neuros Delgado. Foi mais uma francesa, né? Com a Katia tinha sido uma francesa também, com o Fier e com o Lucas, que a gente viu na parte 1. Também foi francesa. Essa foi minha 4ª francesa no torneio. Ele acabou de jogar cavalo B5 ameaçando cavalo C7. E nessa posição aqui, eu cometi um erro que perde a partida. Cavalo C5, né? Mas aí a gente pode falar, mas você não viu o duplo aqui? Naturalmente eu vi o duplo, né? Mas eu achei que tinha uma resposta que não funciona, né? Aqui as pretas podem jogar, por exemplo, cavalo toma E4. E isso aqui equilibra a partida. Bispo toma, agora tomar o cavalo. Ele vai tomar meu bispo, atacando a torre de A, D8. E um detalhe importante aqui é que ele joga bispo C7, parece forte. Torre só tem a casa E8 aqui, mas eu tenho a jogada cavalo C5. Ameaça a dama, ameaça o bispo. Vai tomar a torre, a qualidade, claro, torre toma, dama F3. Mas após aqui dama toma B2, as pretas têm excelente jogo, né? Peão pela qualidade, um super cavalo em C5, os peões quebrados. As peças brancas um pouco descoordenadas, aqui a posição é equilibrada. Mas o que eu furei após cavalo C5, cavalo C7, é que aqui eu achava que tinha dama C6, né? Eu não vi lá atrás, né? Se cavalo toma 8, cavalo de F toma E4, está perdido para as brancas. O cavalo está preso e tem ideias de mate lá em G2, mas aqui ele tem cavalo C7, dama C6, bispo B5. A dama está sem casa aqui e eu estou perdido. Ainda achei uma maneira de complicar a posição com dama D8. Ele tomou o cavalo de C5 antes de tomar a torre. Está correto. E dama toma 8 atacando lá em G2. Se ele defendesse com bispo F1, achava que cavalo E4. Com a ideia de F5, F4 ou torre D8, pressão em F2 ali, que tinha alguma compensação pela qualidade. Porém, ele jogou bispo E5. E após bispo toma G2, bispo toma F6. Aí aqui eu joguei rápido. Aqui eu deixei passar uma chance de prolongar bastante a partida e com luta até. G toma F6 foi um erro. Aqui o intermediário, bispo F3 é bom. Se jogar, por exemplo, bispo E2, bispo H1 é muito forte, tampou a dama, né? E agora ele vai ter que jogar bispo F1, G toma F6, e agora ele não tem as mesmas coisas que tinha na partida, né? Eu estou jogando rei H8, torre G8, ele está meio descoordenado. Então após bispo F3, talvez dama D2, G toma e dama F4. Mas aqui tem bastante jogo, por exemplo, com dama D5. Se dama toma F6, dama H5, ameaçando dama G4. E é possível lutar bastante aí nessas linhas aí com as pretas. Porém, toma F6, G toma F6 foi errado. E aqui ele jogou muito bem, dama G4 cheque, rei H8. O detalhe é que não pode tomar o bispo, porque eu cravo ganhando a dama. A dama H4 aqui ameaça mate. Força F5. Dama F6, rei G8. B4, uma jogada excelente. E aqui bispo toma B4 acaba terminando de perder a partida. Era melhor jogar o bispo para D6 aqui. Embora após bispo toma F5, peão toma, dama toma, a vantagem das brancas é enorme. Mas esse aqui permite torre E3. Eu vi, né? Achei que tinha bispo F3, mas bispo toma F5. Arremata aqui, se peão toma, dama toma. Atacando o bispo de F3 e tá vindo torre G3 aqui, né? E mate em F6. Se o bispo sai, por exemplo, bispo H1, cheque, rei H8, dama F6. Joguei bispo, após bispo toma F5 aqui, perdão. Após bispo toma F5 aqui, bispo H5. Tentar cobrir em G6, mas torre H3. E aqui eu abandonei.
Se bispo G6 ele troca, eu tenho que tomar de F, H toma é mate. Por exemplo, dama H4 ameaça o bispo lá em B4, ameaça mate em H7, fica com uma torre inteira a mais. O Neuris fez 96.3 de brancas, eu fiz 78.5 aí de preto. E chegamos à última rodada, né? Contra o grande mestre Axel Bachmann, que eu considero a minha melhor partida aí do torneio. Acabei de jogar cavalo E3 aqui, né? Uma posição que veio do Maninzo Índia. As brancas têm uma vantagem importante de espaço. E as pretas bastante restringidas. Aqui jogaram cavalo G7 com a ideia de F5. Aqui uma jogada que eu gostei bastante, né? Foi G4. Não tanto para atacar aqui na ala do rei, mas sim para restringir esse cavalo, né? O cavalo fica muito passivo em G7. Também dificulta o F5. E aqui a vantagem das brancas é legal. Aqui. Ele seguiu com o cavalo B6. A4 foi uma jogada legal também para controlar a casa A4. Não tem dama A4 nem cavalo A4. Torre de AB8. Simplesmente roque pequeno. O rei pode vir para H1 e a gente pode usar até a coluna G aqui, para uma torre em G1. Ele jogou torre B7, bispo D2 e F5 aqui foi o erro decisivo. Embora seja muito difícil aqui ficar parado, né? A vantagem aqui das brancas é importante, mas é difícil ficar parado. Mas era melhor de toda maneira jogar torre de FB8. E se, por exemplo, A5, cavalo D7, bispo C3 controlando torre B2, a vantagem das brancas aqui é importante, mas bastante ainda jogo pela frente. F5 acelera um pouco os acontecimentos, então eu joguei A5, o cavalo foi para C8, peão toma, cavalo toma. Agora para trocar o defensor do rei, né, o cavalo de G7, cavalo toma, peão toma. E agora a torre BF7, provavelmente ele poderia ter pensado lá atrás, leva bispo H6, né, ele não pode tomar aqui. Se a torre sai rei H1, um ataque decisivo aqui pela coluna G, o rei das brancas, o rei das pretas está muito exposto. Então ele veio de cavalo aqui para tentar tomar de cavalo. Aí bispo H6 aqui foi um erro, e dá alguma chance para ele. Melhor jogada aqui era F4, com a ideia de abrir essa diagonal aqui. Se, por exemplo, peão toma, torre toma, com ameaça de torre G4, cheque, bispo C3 é fatal. O que eu furei é o seguinte, né? Após F4 pensava cavalo por F5, F por E5, e achei que podia jogar D por E5, olha só. O que eu não vi é que torre toma F5, dama G6, cheque. Ele pode jogar, poderia jogar torre G5. Ele não pode tomar minha dama porque está cravado, né? Então eu ganharia material. F4 era mais forte. Eu joguei bispo H6 e aí torre toma F5 foi um erro em resposta, né? Era possível tentar torre F7. E eu não tenho, por exemplo, dama G2, cheque, rei H8, F6, que eu havia pensado, torre toma, leva mate. Esse cavalo G6, dama G4, ameaça dama C8, mas ele tem cavalo G8 aqui, que é um lance fácil de deixar passar lá atrás. Tipo G7, torre toma, peão toma, torre toma, e as pretas vencem, né? Por causa da cravada na coluna. Portanto, claro, após torre F7 eu posso jogar rei H1 e ainda as brancas estão melhores. Com torre G1 em seguida, né? Cavalo toma F5. Por exemplo, torre G1, rei H8, bispo D2, mas ele ainda está no jogo aqui. Cavalo D4, por exemplo. Segue a luta. Após torre toma F5, rei H1 ameaça a torre G1, então ele voltou para F7 para controlar essa casa. Cheque, cavalo G6 leva a torre para o G6, então rei H8. E aqui é uma boa manobra que as brancas encontraram, foi dama A4, ameaça dama E8 e mate em seguida. Tem que jogar a torre B8 e agora a entrada em D7. Uma dupla ameaça, bispo G7, cheque, torre toma, rei toma, dama toma E7.
com ataque decisivo, ou dama E6. Ele teve que trazer a dama para defesa com dama C8, mas aí cai em D6 e a posição das pretas meio que desmorona. Dama toma E5 é uma ameaça. Ele jogou cavalo G6, torre AB1, um bom lance aqui. Agora se torre toma, ameaçando torre B8. Então ele teve que passivar a torre com torre A8 e eu ativei a minha torre pela coluna B. Torre G3, uma boa jogada aqui. Se eu jogasse um lance como torre G5, dama H3 é forte, ameaçando o bispo e o peão. Agora se eu der cheque lá, ele empata. Aqui tem torre F8. Se eu tomar a torre, agora é dama F1, torre G1, dama F3, torre G2, cheque, perpétuo. Torre G3 foi bom, um bom lance profilático para defender torre H3. Ele jogou torre F5 e agora a torre toma G6, vence. Peão toma, dama toma, ameaça mate, dama D7, torre G1, torre F7 para defender bispo G7. As dama H5 é que ele abandona, ameaça bispo G7, rei G8, dama H8. E se torre H7, dama toma E5, cheque, vence. Então foi minha melhor partida aí no torneio, junto com a do Cubas lá na segunda rodada. 92,8% de precisão para as brancas, 81,1% para as pretas. E foi um torneio muito legal, forte, né? Legal ter participado, apesar de não ter chegado perto da norma, né? Tem bastante material para estudo e preparação para os próximos eventos. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, que é sempre importante aí para o nosso crescimento. Valeu e até a próxima.